Essa semana a mídia divulgou uma notícia que o Cafu, aquele mesmo da seleção brasileira, teve o seu imóvel leiloado. O que você precisa saber para não perder o seu imóvel e se proteger? Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser me ver, você pode acessar o canal da Conde TV no YouTube e acessar o meu programa, esse e outros vídeos. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 4 horas, pela Conde TV. Se você quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, você pode acessar através de qualquer plataforma streaming. Para darmos início, vamos falar de uma frase, a frase da semana. Acho que a maioria de nós foi criada com noções preconcebidas de quais escolhas devemos fazer. Nós desperdiçamos tempo demais tomando decisões baseadas no que os outros consideram felicidade. O que fará de você uma boa cidadã, esposa ou filha, ninguém diz. Seja feliz, mesmo que isso signifique ser um sapateiro ou morar com as cabras. Sandra Bullock, interessante essa frase, por isso que ela foi escolhida hoje para você, espero que faça sentido. E hoje nós vamos repercutir uma notícia do Cafu, aquele que foi campeão mundial, queridíssimo Cafu. É uma notícia da UOL Notícias, dia 5 de outubro. Cafu perde sobrado em leilão judicial por dívida de 11 milhões. Então, vamos dar uma lida nessa notícia. O ex-jogador Cafu, campeão mundial de futebol de 94 e 2002. Estamos próximos da Copa do Mundo, hein, pessoal? Pela seleção brasileira, perdeu um imóvel em um leilão realizado por determinação judicial em razão de uma dívida estimada em cerca de 11 milhões. No dia 22 de setembro, o juiz deferiu a carta de arrematação do imóvel aos novos proprietários. O imóvel é um sobrado de 154 metros quadrados, localizado num condomínio em São Paulo. Um perito avaliou o imóvel em 662 mil, mas a casa foi arrematada por 333 mil. O leilão foi realizado em um processo aberto por uma empresa securitizadora em fevereiro de 2018 contra a empresa do capitão pentacampeão mundial. Outros imóveis do atleta também foram penhorados durante o processo. Olha que situação. Não vou ler a notícia integral, ela está disponível no UOL Notícias, você vai acompanhar aqui embaixo o link, mas vou falar um pouquinho sobre leilão judicial, porque é esse o fim daquele que não paga o condomínio em dia, e muitas vezes essa situação acaba incomodando o síndico, e com razão, porque o síndico ele trabalha com uma previsão orçamentária. Por mais que ele tenha uma previsão de inadimplência, em algum momento um novo inadimplente pode onerar, e para isso o síndico tem que voltar e refazer aquela previsão orçamentária, aumentar aquele valor, mas isso nem sempre é absoluto, porque às vezes o devedor ele não é um devedor contumaz, ele não deve um mês, depois ele paga o outro, isso acaba atrapalhando o fluxo. Por isso que é importante trabalhar não só com a média, mas acompanhar diariamente essa inadimplência. E aquele devedor que não quitou o condomínio, as pessoas muitas vezes perguntam: doutor, a partir de quanto tempo o caso tem que ir para ação judicial? Pessoal, não existe um prazo para o ingresso de uma ação judicial. Se for uma cota alta, imagina um condomínio que cobre uma cota de 5 mil reais. No mês seguinte, a ação pode ser distribuída, mas existem custas judiciais que estão relacionadas. Imagina então uma outra cota num condomínio onde a cota condominial é 100 reais. Entrar com uma ação por 100 reais não vai fazer sentido e as custas vão ser superiores ao valor dessa cota. Então, o que precisa ser feito é um controle de inadimplência. A sugestão é que o condomínio tenha uma assessoria ou uma assessoria jurídica especializada na cobrança de cotas ou uma empresa de cobrança que trabalhe
no dia a dia dessas cotas. Então, a administradora ela vai cobrar dentro do prazo bancário. Venceu o prazo bancário, o ideal é que essa cota vá para uma empresa de cobrança e que essa régua de cobrança seja definida pelo condomínio, pelo síndico, junto com o conselho. E como isso é feito? O condomínio, por exemplo, tem uma cota alta, então o ideal é que a cobrança extrajudicial ocorra num curto período de tempo e não num período muito longo. Uma régua média é de 3 meses, uma distribuição de ação, a partir de 3 meses numa cobrança extra, começa a se preparar o documento, tira-se certidão da matrícula do imóvel, junta-se a ata, a procuração, a ação de execução e ingressa-se com a execução do título extrajudicial. Então, para que hoje nós temos ainda a opção de ingressar com uma ação de cobrança, mas a ação de cobrança ela abre a possibilidade de uma discussão sobre aquela cobrança. A execução, aquele devedor ele vai receber a citação, pague-se em 3 dias ou nomeie bens a penhora. Então é um processo muito mais célere, já falei isso em diversas lives, em diversos programas, é um processo mais célere. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o fim disso é o leilão. Então, aquele imóvel que não foi quitado, a dívida que não foi quitada, ela vai para leilão. O juiz determina, é escolhido um leiloeiro, se não for escolhido pelo credor, quem vai indicar vai ser o próprio juízo, e daí nesse momento que esse bem vai a leilão, lembrando que o devedor ele pode, durante todo o curso do processo, quitar essa dívida, até antes do leilão da arrematação. Então um dia antes do leilão, no dia do leilão, antes de abrir o leilão, antes da arrematação, ele pode ir lá quitar. O ideal é que ele faça antes, não espere esse momento, porque ele pode correr o risco, ele corre o risco de perder o imóvel. Lembrando que esse imóvel vai para um primeiro leilão com o valor integral da avaliação feita pelo perito judicial. Mas em um segundo momento, no segundo leilão, esse bem pode ser vendido por 50% do valor. Então imagina uma pessoa que está devendo 50 mil e tem um imóvel de 1 milhão. Num segundo leilão, se esse imóvel for arrematado por 500 mil, ele vai receber a diferença de 450 mil. Assim, em valores brutos, apenas de forma exemplificativa. Isso vai trazer um prejuízo para ele no mínimo de $500 mil. Então, o ideal é o quê? O ideal é que, primeiro, o condomínio esteja sempre monitorando, ingressando com a ação. Não é uma vontade do condomínio que o devedor perca o imóvel, mas é o fim caso ele não arque com essa dívida. O que esse devedor precisa ter em mente? Que ele precisa resolver. Ele pode vender o imóvel, ele pode refinanciar, ele pode buscar alternativas. Isso a gente está falando de uma dívida apenas com o condomínio. Mas e se ele tiver comprado esse imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação? Se, por exemplo, ele tiver comprado, que é a forma hoje corriqueira, através da alienação fiduciária, pode ser que a empresa, o banco, leve a leilão e daí a alienação fiduciária permite, extrajudicial, antes do condomínio levar a leilão. Então olha que problema que existe. Ele pode perder esse imóvel de forma extrajudicial, daí o condomínio tem que se habilitar, tem que ver se o condomínio já ingressou com a ação. Então o condomínio não pode dormir no ponto, tem que sempre verificar qual o regime de aquisição desse bem, caso exista um banco envolvido. Isso é verificado através da matrícula no momento que o advogado vai ingressar com a ação. Então o monitoramento é muito importante. Se o condomínio não tomar as precauções, pode ser que ele não consiga sequer reaver esse dinheiro e esse imóvel passa a ser retomado. E temos mais uma questão. E aquele que está adquirindo o imóvel? Né? Aquele que a gente tem duas figuras centrais, que é o condomínio e o devedor, né? Que é o credor e o devedor, mas nós temos um terceiro, que vai surgir no âmbito condominial quando arrematar esse bem. Então, aquele que está arrematando um bem também precisa ter algumas precauções. Primeiro, ele precisa verificar, por exemplo, aquele bem que está sendo leiloado pelo condomínio, pode ser que ele tenha problema com a instituição financeira também. Então, é importante que ele faça uma diligência, contrate um advogado para verificar. Se ele, por exemplo, arrematar esse bem com dívida, é importante verificar no edital do leilão se ele vai
assumir a dívida, ou se o valor que vai ingressar é um valor suficiente para acabar com a dívida. Pode ser que ele arremate o imóvel, naquele meu exemplo, de R$500 mil, e ele tenha que pagar, por exemplo, com condomínio que supera esse valor, ou com despesas, por exemplo, de IPTU que não estavam contempladas, ou com financiamento bancário. Então é muito importante verificar o edital e ser assessorado, e não apenas entrar num site e fazer uma arrematação achando que está realizando um bom negócio. Logicamente que o leilão, para aquele que adquire, pode ser um bom negócio, mas também pode não ser um bom negócio. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser me assistir por vídeo, através da Conde TV, YouTube, você assiste esse e outros programas que vão ao ar todas as segundas-feiras, às 4 da tarde. Se você quiser me escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve.